Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar nesse vídeo sobre crase. Crase é a continuação dos estudos de regência verbal e nominal. Não se culpe porque você não domine as regras de crase. Eu defendo que essas regras não são para decorar. Eu acho que a gente tem que estudar, a gente tem que entender qual que é o mecanismo da gramática, o mecanismo dessas regras, entender como consultar uma gramática e, de acordo com as nossas necessidades, a gente vai recorrer a algum instrumento de consulta. Eu estou aqui com a gramática do Rocha Lima e na página 464 começa uma explicação sobre crase. Além disso, na página 508, começa uma explicação sobre a regência de alguns verbos. Eu não defendo que você decore esses conteúdos, eles são muito chatos. Inclusive, qual que é a dificuldade da regência? Por que é difícil entender regência? É porque a regência da maioria dos verbos mudou. A gramática ainda insiste que a maneira correta é fui à praia. Só que nós todos falamos fui na praia, fui no shopping. Eu acho que esse é um exemplo muito comum para explicar para vocês que a regência dos verbos mudou, a língua está em constante movimento. Quem é do curso de letras sabe muito bem disso, conhece variação linguística, conhece mudança linguística. Eu não acho que a gente aprende as coisas decorando. Então, a minha intenção aqui em nenhum momento é que vocês decorem alguma coisa. A minha intenção é revisar conteúdos com vocês, ensinar de uma maneira que vocês possam aprender algo que vocês não aprenderam, mas sem se cobrar, sem autocrítica, sem se sentir mal porque não sabe. Mesmo a gente que escreve, a gente não domina essas coisas, a gente domina algumas coisas, mas porque a gente está sempre lidando com aquilo. É claro que se a gente deixar de escrever por um tempo, a gente esquece dessas coisas. O conhecimento é assim, conhecimento ele está muito relacionado, a nossa mente trabalha muito com aquilo que é útil, que é funcional para o momento da nossa vida, para a nossa sobrevivência. E por que crase é um conteúdo tão difícil? Ela é simplesmente um resquício do latim. Eu acho que é simplesmente para manter uma tradição, porque ela não tem função distintiva nenhuma, ela não distingue significado. A gente sabe, né, por Saussure, que um elemento cumpre uma função na língua quando ele tem oposição com outro elemento. A crase não tem nenhuma função, não tem nenhum significado, não marca nenhum significado em oposição com outro significado. Ela é simplesmente uma marcação gráfica. E por ser uma marcação gráfica sem significado, é difícil da gente assimilá-la. Então eu vou começar agora a explanação a respeito das regras da crase, lembrando que você, sempre quando tiver dúvidas, vá consultar em seus materiais de consulta. Bom, a crase, gente, é um nome que se dá à junção de duas vogais idênticas. Por exemplo, vou à igreja, eu tenho a preposição a regida pelo verbo ir, e tenho o artigo a, que modifica o substantivo igreja. Na escrita, nós utilizamos o acento grave para indicar a crase. Lembrando que algumas pessoas me perguntam se, quando tem crase, a gente tem que enfatizar o a, né? Por exemplo, vou à igreja, de modo algum. Você vai pronunciar aquela construção gramatical da mesma maneira, vou à igreja. E lembro novamente que é muito mais comum dizer vou na igreja. Seu uso apropriado depende da compreensão da regência dos verbos e nomes que exigem a preposição a. Aprender a usar a crase, portanto, consiste em aprender a verificar a ocorrência simultânea de uma preposição e um artigo ou pronome. Exemplos: conheço a aluna, refiro-me à aluna. Em um, o verbo é transitivo direto, portanto, não exige complemento com preposição. Em 2, o verbo é transitivo indireto, portanto, exige complemento com preposição. O núcleo do complemento aluna é um substantivo feminino e é antecedido pelo artigo a. Agora nós vamos ver dicas básicas para descobrir se há ocorrência de crase. É uma dica muito prática. 1. Substitua a palavra complemento feminina por uma masculina. Se o a em questão virar ao, ele deverá receber o acento grave. Por exemplo, conheço a aluna, conheço o aluno. Agora vamos pensar nessa substituição no segundo exemplo. Refiro-me ao aluno. Nós temos aqui um complemento masculino e nós temos aqui a junção da preposição a com o artigo o. Isso indica que se esse complemento fosse formado por um substantivo feminino, nós teríamos aí
o a mais o a, e, portanto, nós teríamos a crase. É o exemplo da frase refiro-me à aluna. A crase não ocorre. 1. Diante de substantivos masculinos. Exemplos: andamos a cavalo, fomos a pé, passou a camisa a ferro, fazer o exercício a lápis, compramos os móveis a prazo, assistimos a espetáculos magníficos. Em todos esses exemplos aqui, os complementos desses verbos contêm núcleos de substantivo masculino. E, portanto, segundo a gramática tradicional, não temos aí o fenômeno da crase, a marcação aí do acento grave. Diante de verbos no infinitivo, a mesma regra, não ocorre crase. Exemplos: a criança começou a falar, ela não tem nada a dizer, estavam a correr pelo parque, estou disposto a ajudar. Continuamos a observar as plantas. Voltamos a contemplar o céu. Todos esses exemplos são exemplos de complementos que a sua estrutura é formada por um verbo no infinitivo. A gente tem que sempre lembrar que a crase só ocorre diante de nomes, ou seja, de substantivos femininos. 3. Diante da maioria dos pronomes e das expressões de tratamento, com exceção das formas senhora, senhorita e dona. Exemplos: diga a ela que não estarei em casa amanhã. Entreguei a todos os documentos necessários. Ele fez referência a Vossa Excelência no discurso de ontem. Peço a Vossa Senhoria que aguarde alguns minutos. Isso não interessa a nenhum de nós. Aonde você pretende ir a esta hora? Todos esses exemplos são formados por pronomes e expressões de tratamento, e por isso não há ocorrência de crase. 4. Diante de números cardinais. Chegou a 200 o número de feridos. Agora, atenção, a crase sempre ocorre. 1. Diante de palavras femininas. Exemplos: sempre vamos à praia no verão. Ela disse à irmã o que havia escutado pelos corredores. Sou grata à população. Fumar é prejudicial à saúde. Este aparelho é posterior à invenção do telefone. 2. Diante da palavra moda, com o sentido de a moda de, mesmo que a expressão moda de fique subentendida. O jogador fez um gol à moda de Pelé. Ou, o jogador fez um gol a Pelé. Usava sapatos a Luís XV. Usava sapatos à moda de Luís XV. O menino resolveu vestir-se a Fidel Castro. O menino resolveu vestir-se à moda de Fidel Castro. 3. Na indicação de horas. Acordei às 7 horas da manhã. Elas chegaram às 10 horas. Foram dormir à meia-noite. Ele saiu às 2 horas. E observação: com a palavra até, a crase é facultativa. Exemplo: dormiram até às 14 horas. Você pode optar por usar a crase ou não. 4. Em locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas de que participam palavras femininas. À tarde, às ocultas, às pressas, à medida que, à noite, às claras, às escondidas, à força, à vontade, à beça, à escuta, às avessas, à exceção de, à esquerda, às vezes, à direita, à procura, à deriva, à toa, à luz, à sombra de, à frente de, à proporção que, à semelhança de, às ordens, à beira de, etc. Crase diante de nome de lugar. Para saber se o nome de lugar admite ou não a anteposição do artigo feminino a, deve-se substituir o termo regente por um verbo que peça a preposição de ou em. A ocorrência da contração da ou na prova que esse nome de lugar aceita o artigo e, por isso, haverá crase. Vou à França, cheguei à Grécia, retornarei à Itália. Em todos esses exemplos, podemos substituir o termo regente por um verbo que peça a preposição de ou em. Exemplos: vim da França, estou na França. Vim da Grécia, estou na Grécia. Vim da Itália, estou na Itália. Assim sendo, a ocorrência da preposição da ou na prova que esse nome aceita o artigo feminino e, por isso, há crase.
Agora, os exemplos abaixo não permitem a contração da preposição de ou em com algum artigo, e por isso a ocorrência desses nomes de lugar não implica em uso da crase. Vou a Porto Alegre, cheguei a Pernambuco, retornarei a São Paulo. São exemplos em que não se permite contrair a preposição de ou preposição em com o artigo a. Crase diante de pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Haverá crase quando o verbo exigir a preposição a. Exemplos: dediquei àquela senhora todo o meu trabalho. Quero agradecer àqueles que me socorreram. Refiro-me àquilo que aconteceu com seu pai. Não obedecerei àquele sujeito. Assisti aquele filme 3 vezes. Todos esses exemplos contêm verbos que exigem a preposição a, e por isso, diante dos pronomes demonstrativos, haverá crase. Espero aquele rapaz. Fiz aquilo que você disse. Comprei aquela caneta. Aluguei aquela casa. Todos esses exemplos são formados por verbos que não regem a preposição a, e por isso não cabe aí utilizar a crase. Crase diante dos pronomes a qual, as quais. Haverá crase também quando o verbo exigir a preposição a. Para isso, você pode utilizar aquela dica de substituir o termo regido feminino pelo masculino para saber se haverá ou não a crase. A igreja a qual me refiro fica no centro da cidade. O monumento ao qual me refiro fica no centro da cidade. São normas às quais todos os alunos devem obedecer. Esta foi a conclusão a qual ele chegou. Várias alunas às quais ele fez perguntas não souberam responder nenhuma das questões. A sessão a qual assisti estava vazia. Crase diante do pronome demonstrativo a. Novamente, se você tiver dúvidas, cabe aí o uso dessa dica. Substitua o termo regido feminino pelo masculino, para saber se haverá crase. Minha revolta é ligada à do meu país. Meu luto é ligado ao do meu país. Observe que a palavra revolta é uma palavra no feminino. Substituímos essa palavra pelo luto. Essa substituição implicou na estrutura ao, e por isso temos crase. Seguem outros exemplos. As orações são semelhantes às de antes. Os exemplos são semelhantes aos de antes. Aquela rua é transversal à que vai dar na minha casa. Aquele beco é transversal ao que vai dar na minha casa. Suas perguntas são superiores às dele. Seus argumentos são superiores aos dele. Sua blusa é idêntica à de minha colega. Seu casaco é idêntico ao de minha colega. Observe que com essa dica se torna mais fácil saber o uso da crase. É facultativo o uso da crase quando for facultativo o uso do artigo. E são esses os casos. 1. Diante de nomes próprios. Entreguei o cartão a Paula. Entreguei o cartão a Paula. Entreguei o cartão a Roberto. Entreguei o cartão ao Roberto. Observe que diante de nomes próprios é facultativo o uso do artigo e, por isso, é facultativo o uso da crase. Diante de possessivos. Cedi o lugar à minha avó. Cedi o lugar à minha avó. Cedi o lugar a meu avô. Cedi o lugar ao meu avô. Diante da preposição até. Fui até a praia. Fui até a praia. Acompanhei-o até a porta. Acompanhei-o até a porta. A palestra vai até às 5 horas da tarde. A palestra vai até às 5 horas da tarde.